Durante mais ou menos uns 4 dias, aproximadamente, Deus ele começou a fomentar no meu coração essa palavra. E foi então tratando no meu coração. Pode colocar o logo aqui para mim. Aqui. E o tema dessa mensagem que eu quero ministrar com vocês é outra história. Diga comigo, outra história. A nossa vida, ela está baseada em histórias. Preste muita atenção no que eu vou falar para vocês. E o que eu quero que vocês compreendam antes de eu entrar então na palavra. Mas eu já estou na palavra já. A nossa vida, ela é exatamente uma história que alguém contou para nós. Sabia disso? Repare para você ver. A criança nasce. Ela começa então a crescer. O pai e a mãe começam então a contar história para ela. Mostrar então a família, falar então do que está acontecendo e etc e tal. E o filho, essa criança, ele vai crescendo em um ambiente da qual está recebendo essas histórias. Obrigado. Está recebendo essas histórias. Então, diariamente, nós contamos histórias para a nossa vida e nós ouvimos histórias de pessoas que contaram para nós. Por exemplo, você é exatamente aquilo que os seus pais, ou você que foi criado por tios, avós e outras pessoas, enfim, as pessoas que cuidou de você, que criou você, contou para você. Você já percebeu que as pessoas falam até igual dentro da casa? Falam igual. Por que falam igual? Porque há uma cultura. A cultura, então, ela é estabelecida a partir do momento das histórias que nos contam. Agora eu quero te perguntar, qual foi a história que contaram para você? Que história contaram para você? Por exemplo, eu me lembro que algumas pessoas contavam a história da mula sem cabeça. Quem já escutou a história da mula sem cabeça aqui? Você já viu alguma mula sem cabeça? Hã? Você já viu? Quem já viu aqui a história da mula sem cabeça? Quem já viu a mula sem cabeça? Quantos aqui se lembram da história do chupa-cabra? Lembra da história do chupa-cabra? Quem viu o chupa-cabra? Quem viu? Tem alguém que viu? Hã? Não viu. Histórias se contam para nós. Que história contaram para você? Quantos aqui já ouviram a história que policial, ó, cuidado com a polícia? Você é bandido? Eu tinha um medo de polícia, irmão. O Lucas ama a polícia. Porque nós estamos contando outra história para ele. Você está me entendendo? Qual foi a história que contaram para vocês? Que história contaram para você? Para algumas pessoas, contaram a história assim. Nós nascemos em uma família muito pobre. E essa família muito pobre, meu filho e minha filha, você nunca vai poder ter uma casa própria. Você nunca vai poder conquistar carro, não pense em carro. Casa, não pense em casa. Meu filho, você tendo malemar o que comer e vestir, já está bom. Histórias. Tem pais que contaram história para os filhos e dizendo assim, não, você não vai conseguir estudar, meu filho, vai para a roça. É melhor você ir para a roça porque você não vai conseguir formar na faculdade, estudar ou fazer algo. Vai para a roça, que é melhor.
histórias, nos contaram histórias. Eu não sei se você já está começando a entender para onde que nós vamos nessa mensagem, porém, nós somos uma história que contaram para nós. Nós somos realmente a pessoa que outras pessoas modelaram. E nós então deixamos a nossa cabeça, a nossa mente então, ajustar a esse padrão. E por isso que algumas pessoas estão sofrendo, e muito hoje. As mulheres que aqui estão. Quantas vezes você já não escutou uma história que casamento é uma derrota, para não falar outra coisa? Os homens que aqui estão, quantos aqui? Os homens, algumas histórias que os pais contavam, graças a Deus, esse não foi o meu caso, meu pai nunca fez isso comigo, graças a Deus. Mas a maioria, ainda mais aí na época, quem tem aí entre 35 e 50, 60 anos de idade, vai saber bem do que eu estou falando. Os pais, para mostrar que os filhos eram machos, levavam então eles no prostíbulo. Com 12, 13 anos de idade, para eles terem a primeira relação, para mostrar então que eles eram homens. Histórias que contaram para nós. Modelaram a nossa vida, modelaram a nossa mente. Uma história que contaram para nós. O dinheiro? Dinheiro? Dinheiro do inimigo. Dinheiro da morte. O dinheiro é a raiz de todos os males. Quem já escutou isso aqui? A Bíblia não fala que é o dinheiro que é a raiz de todos os males. E sim que é o amor ao dinheiro. É quando você coloca ele acima do Senhor. Então, histórias que contaram para a nossa vida. Pessoas que olhou para nós e disseram, você não vai dar em nada. Irmão, só para mim ter uma noção. Quantos aqui que estão, não precisa levantar a mão se isso não aconteceu com você. É só para nós medirmos mesmo qual que é o percentual que isso existe. Quantos aqui que já receberam, talvez dos seus pais, talvez de algum professor, talvez de alguma autoridade, olhou para você, patrão, alguém assim que foi autoridade na sua vida, olhou para você e disse assim, você não vai dar em nada. Levanta a mão, deixa eu ver. São bastante pessoas. Tem pais que falam para os filhos, você não vai dar em nada. Tem pais que contam a história para as meninas, você é um abiscate. Tem pais que contam uma história para os filhos e dizem assim, você é um viadinho. E vai entrando. E vai entrando. E vai entrando. E as histórias se transformam em realidades. A maioria das histórias que contam para as pessoas, eles acreditam. Quantas histórias que você já ouviu e acreditou e no final você falou assim, não é verdade. Histórias. Então, nós somos resultados de histórias que contaram para nós. Olha esse texto que eu separei para ler com você. Provérbios 23, eu vou colocar aqui no telão para ficar um ambiente assim. Coloca aqui para mim, fazendo um favor, André. Coloca esse texto para mim. Provérbios. Está aí? Vinte e três, 7, a parte A do versículo. Vamos ler todo mundo junto? No 3? 1, 2, 3. Novamente.
Terceira vez. Porque como imagina em sua? E como se imagina alguma coisa? Ouvindo ou vendo? Você concorda comigo? Qual foi a história que contaram para você? Qual foi o conto que então disseram para a sua vida? Eu tenho hoje 3 histórias que eu quero partilhar com vocês, 3 histórias. E talvez você se identifique com alguma delas, ou quem sabe, até com as 3. A primeira história que eu quero contar para vocês aqui, ela está em Atos 3, capítulo do 1 ao 8, não vai precisar abrir, eu vou explanar para vocês. Essa história fala de um homem paralítico, diga comigo, um homem paralítico. Se você for olhar o texto, diz assim que desde o ventre da mãe, todos os dias esse homem, ele era colocado à porta do templo chamada Formosa. Então era como se fosse aqui. Todos os dias colocavam então esse homem na porta do templo. E pessoas passavam na rua e não faziam nada. Pessoas entravam no templo e não faziam nada. O máximo que davam para ele era uma esmola. Assim esse homem, ele viveu muitos anos da vida. A Bíblia não fala com quantos anos ele tinha. Mas eu quero que você compreenda que contaram uma história para ele. Vamos pensar. Uma pessoa que ela então nasceu, que nem esse jovem, logo quando nasceu, começou a entender, a mãe e o pai falaram assim: você é aleijado. Você é paralítico. Meu filho, você nunca vai poder andar. Meu filho, você não vai poder então se locomover. A sua sina é ficar na porta do templo pedindo esmola. E eu acredito que desde pequeno eles já colocavam ele na porta do templo para pedir esmola. Contaram uma história para a vida daquele homem. E ele acreditou. A Bíblia diz que ele nunca tentou se levantar. A Bíblia diz que ele viveu aleijado, coxo dos pés. Só que todos os dias levavam ele e colocavam ele na porta do templo, porque ensinaram ele que aquela era a forma certa dele viver. Sei quantos estão me entendendo aqui. De repente, irmãos, logo quando você se deparou como gente, você já começou a ouvir seu pai, sua mãe ou alguém então falando para você sobre algo. E isso foi criando em você uma identidade. Talvez você não foi aleijado na porta do templo, mas talvez você foi ensinado a algo. Talvez foi ensinado a mentir. Talvez foi ensinado a enganar alguém. Talvez foi ensinado a viver de uma forma deplorável. Porque pense comigo. Para uma pessoa viver pedindo esmola é porque alguém falou para ela, assim vai dar certo. Senão ela não iria. Acredito que não tenha nada mais difícil para uma pessoa então enfrentar uma situação como essa. Mas para ele era tão normal que as pessoas todos os dias passavam e davam uma esmolinha para ele. Diga assim comigo: contaram uma história para esse jovem que ele era aleijado e que todos os dias ele precisava pedir esmolas. E ele acreditou. Ele acreditou até um certo dia, quando alguém então chega, ou melhor, 2 alguém, está subindo então para o templo,
E passam os dois então, e a hora que eles passam os dois, Pedro e João, olha para aquele homem, a Bíblia diz que eles fitam os olhos nele. Fitar os olhos significa olhar firme. E o homem faz o que ele estava acostumado a fazer. O que eles pediram para Pedro e João? O quê? O que ele pediu? Diga comigo, esmola. Ele pediu esmola. Pedro e João estavam passando, uma esmolinha, por favor, porque aquela era a história que haviam contado para ele. Aí Pedro e João olham para trás, volta, fala assim, peraí, eu vou contar para você outra história. Eu venho aqui nessa noite para contar para você outra história para a sua vida. Eu não sei quanto tempo faz que você está vivendo dessa forma, mas eu quero contar uma história nova para você. E aquele homem, ele disse assim, Pedro e João olha para ele e disse assim, Pedro fitando os olhos para ele, disse assim, olha, eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Levanta em nome do Senhor Jesus. Espera aí, ninguém tinha falado aquilo para ele, pensa comigo. Ei, você está a 1 segundo de uma virada de chave na sua vida. Porque talvez você nunca ouviu algo que eu vou falar para você agora. Eu não sei se você está acreditando. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Eu não posso resolver o seu problema, mas tem um Deus aqui dentro que pode resolver o seu problema. Eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas eu tenho aquilo que eu posso te dar, que é o Espírito Santo que está em mim, que vai sobre a sua vida e você vai se levantar e vai andar em nome de Jesus. Vai acabar esse tempo de sofrimento da sua vida. Contaram uma nova história para aquele homem. E ele acreditou. Porque a Bíblia diz que ele se colocou de pé. E começou a andar. O que ele fez? Ele acreditou. Chacoalha seu irmão e pergunte assim, você acredita em uma história nova para a sua vida? Pergunte para ele com força, mesmo com vontade, você acredita numa história nova sobre a sua vida? Ah, irmão, se eu fosse você, eu ficava mais alegre, porque hoje Deus está contando uma história nova para a nossa vida e nós não vamos sair daqui igual. Não vamos. Não vamos sair igual não. Contaram uma história nova para ele. E ele acreditou na história nova, deixou a história velha e seguiu à frente em nome de Jesus. Que você nessa noite possa então desacreditar das mentiras do diabo que contou sobre a sua vida e acreditar na voz profética do Senhor para a sua existência, que todas as coisas então são permitidas para você, para a sua vida e para a minha vida. Nós podemos todas as coisas. E a Bíblia diz que esse homem se levanta e começa a andar. Um espanto para todas as pessoas. A sua história será um espanto para as outras pessoas. Porque Deus vai virar a chave, vai virar o cativeiro sobre a sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Outro homem que eu quero falar com vocês agora, e esse está em Marcos capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Vou falar de um outro paralítico. Contaram para ele também uma história. A Bíblia diz que tinha um paralítico, e ele então estava acamado há muitos anos, não fala quantos anos também. E ali então, aquele homem paralítico, acamado, haviam então contado a história que ele deveria viver daquele jeito, e ele acreditou. Viveu durante um grande período daquele tempo, daquela maneira, acreditando que ele ia ser aleijado, ia permanecer aleijado, ia ficar aleijado, e etc e tal. Ele ia ficar assim. Até que um dia, ele manda chamar 4 amigos. Ele fala assim para 4 amigos, olha, eu ouvi falar que tem alguém aqui que pode resolver o meu problema. Me leva até ele. Jesus estava na região. E esse homem ouviu falar e pediu para que fosse então levado ele até lá. Aqueles 4 homens, eles pegam ele
e chega então na porta da casa onde Jesus estava, uma multidão estava lá, a porta aglomerada, não conseguiam entrar. E ali então, naquele instante, aquele homem fala assim: não, mas eu vou receber. Ele tinha ouvido uma história errada, ele tinha ouvido uma história que contaram para ele, porém então, ele já começou a entender que aquela história era mentira. Antes de alguém falar para ele, ele já entendeu que aquela história era mentira. E aí ele disse assim: eu preciso chegar até ele. Aqueles homens pegam então aquela maca, sobe em cima da casa, destele a casa. Quem sabe, não é difícil de você entender que não dá para descer uma cama no telhado. Eles destelem a casa, arranca a telha. Imagina o vucu-vucu que aconteceu. Imagina que agora, você escutar a telha arrancando, o forro então mexendo, aí de repente desce um cara com uma maca aqui. Imagina, você lê, parece que está tudo normal, mas pensa, não é um negócio normal. Aí então eles descem ele. E aí Jesus olha bem para ele e fala assim: contaram para você uma história, né? Mas você chegou diante daquele que vai então te contar uma história nova. Levanta e anda, pega a sua cama e pode ir embora. Você já está curado, seus pecados foram perdoados, pode ir. O povo ficou olhando para ele. Uma palavra foi o suficiente para mudar tudo. Aquela cultura, aquele pensamento, aquela ideia que aquele homem tinha da vida. Apenas uma palavra mudou tudo na direção dele. De aleijado, levado então carregado, ele volta levando a cama embora. A Rayane não está aqui, que ela é fisioterapeuta, para de repente explicar para nós melhor, mas eu acredito que deve ser um processo muito grande para uma pessoa que ficou bastante tempo atrofiado. Que Jesus, quando faz um milagre, faz de uma vez, irmão, não fica fazendo assim, é rápido o negócio. Ele não ficou fazendo fisioterapia, imagina. Ele não foi lá nos médicos, lá no Dr. Lucas, lá e falou assim: vai, faz a fisioterapia para mim, vai, banho de luz, vai, faz alguma coisa, na água, não. Jesus falou assim: levanta, anda, vai, pode ir, está tudo certo, está tudo resolvido. Eu estou aqui para dizer para você que não precisa de muitas coisas para mudar, não. O Senhor já está falando para você que hoje você vai sair daqui carregando o seu problema, então, levando o seu problema, então, sabe, de uma forma bem longe daqui, da sua vida, da sua história, porque aquele homem levou a cama dele, carregou aquilo que estava carregando ele. Teve então forças, da onde então ele estava apenas deitado, oprimido e angustiado naquela situação. Então, uma pessoa, a primeira pessoa, ele ouviu a palavra, ouviu então a história que contaram para ele, acreditou, e até que Pedro e João foi lá e contou uma história para ele nova, as coisas não se abriram. O segundo, ninguém contou, ele mesmo entendeu, falou: opa, peraí, tem alguém que pode mudar essa história da minha vida. Agora vamos para o terceiro e último dessa mensagem. Está em 1 Samuel, capítulo 17, e eu quero falar para você de um rapaz, de um homem, que esse eu acho que nasceu já diferente. Esse rapaz, ele nasceu já determinado do que ele sabia e queria então para a vida dele. Esse rapaz se chama Davi. A Bíblia diz que Davi, ele chega na família, e quando ele chega na família, Davi desde pequeno, ou melhor, ele nunca cresceu muito, né? Ele sempre teve uma estatura pequena, mas ele então desde criança, ele já tinha uma mentalidade de vencedor. Ele já cresceu com aquela mentalidade de vencedor. Eu vou dar uma pausa aqui e quero chamar a sua atenção. Talvez você dá tempo de continuar a sua vida. Esse terceiro tópico aqui, talvez dá tempo de você continuar como um vencedor, se você acreditar nessa palavra daqui para frente. Porém, você pode ajudar aos seus filhos, aos seus netos, a sua descendência posterior,
dizendo para eles, ensinando para eles que eles nasceram vencedores, que eles são verdadeiros campeões. E ali então, a Bíblia diz que Davi, ele cresce. E à medida que Davi cresce, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que ele olha para as situações e não tem nada que para ele. Esse garoto pastoreava já as ovelhas do seu pai desde pequeno. A Bíblia diz que um urso se levanta e ele mata. A Bíblia diz que um leão selvagem, feroz, se levanta e ele mata. Só conta do urso e do leão, mas imagina quantas coisas mais que ele matou, porque ele deve ter contado só os maiores, né? Porque os menores não dava nem graça de marcar. Então, você tem noção, o que ele fez? O aspecto de um campeão, ele é diferente. E ali, então, Davi, ele foi crescendo, ele foi vivendo, ele foi então fazendo que cada problema da vida dele transformava em degrau para ele poder ir mais longe, para ele subir para o destino da vida dele. Preste atenção, quando ele mata o leão, preste atenção quando ele mata o urso, Deus está preparando a vida de Davi para derrotar Golias lá na frente. Quantos estão passando por uma prova aqui? Essa prova está sendo permitida na sua vida exatamente para te preparar para algo maior que tem lá na frente, para a sua grande vitória, para o seu grande triunfo lá na frente, em nome de Jesus. Cada situação que acontece hoje é exatamente para te ajudar você a subir de nível. Coloque a mão no ombro do seu irmão, eu sinto em Deus de fazer isso com você, olhe para ele e diga assim: as suas lutas, as suas batalhas de hoje não são para te derrotar, são apenas para te preparar para o grande triunfo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Você vai avançar em nome de Jesus. Davi, só que tem um detalhe. Todas as pessoas que são vencedoras, todas as pessoas que são campeões, pessoas querem parar elas. Pessoas querem fazer elas destruir, ou melhor, desistir. Repare que quando Davi ele quis então lutar, repare que quando Davi então quis lutar com Golias, o pai não acreditou nele. Em vez do pai mandar o Davi para a batalha, o pai mandou Davi para ficar cuidando das ovelhas lá e deixa seus irmãos mais fortes, mais robustos ir para a batalha. Essa história, irmãos, não vou pedir para levantar as mãos para não expor ninguém aqui, mas essa história dos pais não acreditarem em filhos é longa. Faz tempo que isso já existe. Talvez os seus pais não acreditam em você. Talvez os seus familiares não estão acreditando em você. Se não bastasse isso, os irmãos dele, quando ele chega para levar comida para os irmãos, o marmiteiro leva então a comida então para os irmãos, chega lá, ele olha aquela situação e fala assim: não pode deixar isso aí acontecer não. Aí os irmãos falam assim para ele: você vai lutar? Você? Não, você é muito pequeno, você não aguenta. Talvez os seus irmãos estão falando isso para você e você não vai aguentar não, meu irmão. É o seu fim, essa batalha é para te destruir. Deixa eu te falar. Pense naquele colega seu de escola da primeira série, que sentava bem longe de você. E essa pessoa fazer algum mal para você agora. Você vai sentir? O cara está tão longe. Você nem lembra mais quem é. Agora, quando os de perto fazem, dói, não dói? Sente, não sente?
Talvez os seus pais tenham feito isso com você. Talvez os seus filhos tenham feito isso com você. Talvez os seus irmãos tenham feito isso com você. As pessoas que estavam por perto olharam para Davi e falaram assim: você está de brincadeira. Você vai lutar? Tem pessoas, irmãos, quando nós contamos um sonho grande para alguém, as pessoas olham e falam assim: mas você não vai conseguir. Talvez disseram que você não vai conseguir. Talvez disseram que você não ia dar em nada. Talvez disseram que você não vale um palito de forfe, como diz o outro. Um guspe no chão. Eu quero te dizer que você tem um preço extraordinário, grandioso, que o Senhor Deus, Ele realmente te valoriza e Ele colocou e imputou sobre a sua vida e sobre a sua história. Os amigos, as pessoas de Davi não acreditavam nele. Nem o rei acreditava nele. Porque quando ele chega perto de Saul, Saul fala assim: não, você não vai lutar desse jeito, toma pelo menos minha armadura. Pode talvez ninguém acreditar em você, mas Davi, ele tinha uma coisa diferente, que a maioria não tem. Ele tinha uma história dentro dele. Ele mesmo contou uma história para ele. E eu acredito que quando ele estava lá pastoreando as ovelhas, em vez de ele ficar no WhatsApp, no Facebook, porque na época tinha também. Era outra forma, mas tinha algum tipo de comunicação. Talvez era zum, 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 com as abelhas, com os bichinhos, alguma coisa, mas tinha. Para tirar a atenção. Sempre teve algo para tirar a atenção do ser humano. Quem teve Orkut? É Orkut? Como que é o negócio? Orkut. Acabou, não tem mais. É ou não é? Alguns já pensaram no iogurte. Acabou, passa. Mas assim, sempre teve algo para entreter ou para tirar então a atenção nossa. E Davi não ficava lá no WhatsApp, ele ficava contando essa história para ele. Epa, peraí. Eu já venci já o leão, já venci já o urso. Eu sou um vencedor. Deus me colocou nessa terra porque eu tenho um propósito aqui nessa terra. Davi, ele contava essa história para ele. Irmãos, você pode ouvir alguma história de alguém. Alguém pode até contar uma história nova para você, mas você precisa ser a pessoa que diariamente, insistentemente, conte essa história para você, dizendo: eu sou vencedor, eu nasci para conquistar, eu nasci para triunfar, eu nasci para derrotar gigantes, eu nasci então para vencer nessa terra. O inimigo não vai deter a minha vida, eu não vou morrer de uma enfermidade maligna, meu casamento não vai acabar, meus filhos não vão ser isso, aquilo outro. Eu sou então herança do Senhor, e a herança do Senhor, ela não morre antes do tempo, e assim sucessivamente. As promessas de Deus ainda não cumpriu na minha vida, então eu não vou morrer, e assim sucessivamente. A Bíblia diz e conta a história de um homem que recebeu uma palavra, uma promessa, e um dia ele viu o anjo da morte chegando no leito do hospital onde ele estava. E ele disse assim: eu não vou embora. As promessas de Deus ainda não se cumpriu na minha vida e eu não vou embora. Não vou morrer, não aceito você me levar. E diz então essa história que o anjo da morte então foi embora e esse homem então viveu para cumprir o propósito dele. Por quê? Ele tinha contado uma história para ele, dizendo assim: não, eu ainda tenho um propósito, eu ainda tenho uma história, eu ainda tenho então algo para fazer nessa terra, então eu não posso morrer. Eu quero te perguntar, qual é a história que você está contando para você? E eu encerro aqui nesse momento, dizendo: qual é a história que você está contando para você? Qual é a história que está dentro da sua mente? Qual é a história que está dentro aí dos teus neurônios? Qual é? Que você não pode? Que você não consegue? Que não vai dar certo? Que as coisas não vão acontecer? Qual é a história que você está contando? Eu quero te convidar você nessa noite para contar uma nova história, para mudar essa história da sua vida.
e que você então possa reprogramar a sua mente, entendendo que você é uma pessoa mais do que vencedora. Como esse verso que nós lemos, da forma que você imagina em sua alma, assim é. Você é exatamente a história que você acredita que você é. Se você começar a contar uma história nova para você e todos os dias, com certeza vai mudar tudo na sua vida, com certeza vai mudar tudo na sua realidade, com certeza vai mudar tudo na sua geografia. Sabe por quê? Porque o Senhor, é nele que nós lutamos as nossas guerras. É nele que nós vencemos então as nossas batalhas. É através dele então que nós conquistamos todas as vitórias no nome de Jesus. Queridos irmãos, eu te pergunto, qual é a história que está sendo soada aí no seu ouvido? Deus tem uma nova história para a sua vida. Diga assim comigo: Deus tem uma nova história para a minha vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração, fechasse os seus olhos um minutinho. Qual é a história que você tem contado? Qual é a história que você então tem contado para a sua vida? Qual é a história que você tem então alimentado dentro de você, nas suas emoções, nos seus momentos? Talvez você está como o aleijado na beira do templo Formosa. Talvez você está como o paralítico, ou talvez você está agora como Davi. Oh, Espírito Santo de Deus. Queridos, Deus fala comigo que tem pessoas aqui que Ele quer contar uma história nova para você. E eu acredito que as coisas começam do altar. Então, se você puder vir aqui no altar, você que quer escutar uma história nova do Senhor, vem aqui no altar aqui junto comigo.